Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, eu disse a semana passada que não foi eu, mas foi o próprio Deus que disse que não é bom que o homem esteja só. A ideia não foi nossa, queridos, como está bem colocado nessa poesia do pastor Cláudio Duarte. Quem teve a ideia de criar uma companheira para Adão foi o próprio Deus. E eu disse também na semana passada que a família, ela tem alguns desafios. Eu falei sobre 3, existem vários, mas eu falei sobre 3. Eu falei da falta de tempo que a família hoje enfrenta, por causa da correria do dia a dia, por causa do trabalho, que hoje a maioria das mulheres estão sempre trabalhando e ajudando a trazer sustento para dentro de casa. Hoje uma delas chegou assim para mim e falou: pastor, eu parei de trabalhar hoje, era 17 horas. E isso que ela falou para mim, queridos, é uma realidade para muitas e muitas mulheres. Falamos também que existe um outro segundo desafio que nós como igreja precisamos entender. Existe uma cultura pagã sendo difundida abertamente, nos trazendo valores invertidos. Ou seja, o que era considerado certo, virou errado. O que era errado, se tornou certo. E o pior disso, queridos, é o seguinte: não é o ato em si, não é as atitudes em si, mas são as consequências, não é verdade? Quando nós olhamos para a delinquência só aumentando, quando nós olhamos para os presídios que não tem mais lugar onde colocar tanta gente, nós vemos que algumas mudanças que aconteceram na sociedade não foram positivas. E quando nós vamos sondar de onde vieram essas mudanças, elas estão muito ligadas à cultura pagã. O que é uma cultura pagã, pastor Davi? É uma cultura onde Deus não é respeitado, onde Deus é jogado ou para segundo plano, ou é simplesmente descartado, não é verdade? Se vocês não sabem, no último censo do IBGE, sempre falamos de católicos não praticantes, sempre falamos de espíritas não praticantes. Eram pessoas que têm uma religião, que tinham uma religião, mas que a não praticavam. No último censo do IBGE, encontraram evangélicos não praticantes. O que é um evangélico não praticante? É uma pessoa que até nasceu num berço evangélico, ou até um dia já se considerou evangélico, cristão, mas depois de um certo tempo, ele colocou na cabeça que ele não precisa de igreja, ele não precisa de pastor, ele não precisa dessa comunhão, ele quer viver a vida dele. Então isso é um valor invertido. Por que é um valor invertido? Porque quando você está dentro de uma família, essa família se preocupa com você. Quando você, por exemplo, está doente, alguém vai lá e te dá uma ajuda. Alguém vai lá, a Bíblia fala que é bom estar 2 andando junto, porque se um tropeçar, o outro vai e levanta. Aí a Bíblia diz: ai daquele que estiver só. A Bíblia diz também que quando 2 estão dormindo juntos, um aquenta o outro, não é assim? Você que é casado, aí você que tem a sua costelinha aí, né? Um aquenta o outro. Agora, a Bíblia diz: quando um está deitado sozinho, quem o aquecerá? Então, a importância da igreja, ela está nesse fato, de nós ajudarmos uns aos outros. Mas, na paganização da cultura, a religião se torna uma coisa em segundo plano, ou até descartável, que não tem validade alguma. E falamos do terceiro desafio que a igreja enfrenta, que é a facilitação do divórcio. Antigamente uma pessoa tinha uma crise, o que ela fazia? Ela procurava um conselho para saber como resolver essa crise. Hoje, como eu disse semana passada, geralmente, antes de qualquer coisa, já vem alguém e já diz: olha, o melhor caminho para você é separar. Começa o relacionamento com outro, né? E assim nós temos visto, e eu disse, eu quero reforçar novamente, eu não estou aqui para condenar ninguém. Até porque eu vivo numa família que eu tenho 3 irmãos que são divorciados. Eu tenho 4 primos que são divorciados. Eu sei na pele o que é a dor de uma separação. Então, eu pelo contrário, durante toda a minha vida cristã, eu tenho acolhido, eu tenho ajudado pessoas que têm sofrido e que têm passado por esse processo. Mas, queridos, eu vou dizer para você sem medo de errar, sem medo de errar. Deus não foi aquele que criou o divórcio. O projeto de Deus para o teu casamento, para a tua família e para o teu lar, não é a separação. Agora, é necessário cada vez mais nós entendermos o que está levando as coisas nessa direção. Porque quando eu entendo que a poliomielite, ela pode ser evitada com uma vacina, o que eu faço? Eu pego o meu filhinho, ainda em tenra idade, e eu vou lá para o Zé Gotinha colocar uma gotinha na boca dele. E parece uma coisa tão simples, mas que imuniza ele para toda a vida. Então hoje, mais do que nunca, quando nós entendemos os propósitos de Deus para a família, nós estamos sendo o quê? Imunizados. Nós estamos sendo tratados por Deus
Porque se você está num relacionamento que está ruim, esse relacionamento pode ser curado, amém? Se você saiu já de um relacionamento, eu tenho certeza que você não quer ficar sozinho. Então, é necessário que você seja vacinado, tratado, curado ou curada, para que quando você entre no novo relacionamento, aquilo que aconteceu no outro, não se repita neste agora. Amém, igreja? Então, nós precisamos entender os propósitos de Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus para a família. Então, falamos sobre essas 3 dificuldades.